E aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Deem notícias aí, eu preciso saber se tá tudo certo com áudio, com vídeo e etc. Nanda, te amo. Que saudade, a minha amiguinha. Tô ouvindo, vendo e tá uma gata. Obrigada, querida. Hoje eu caprichei aqui para este momento. Cadê o Rasta, gente? O Insta não, o Insta de receita, Duda! O Insta de receita não é meu, gente. É de uma seguidora que faz um anjo na terra. É Dicas Mariana Brito. Tá bom, o Rasta chegou, vou aceitar ele aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Fala, E Rastão! aí, Rastona, tudo certo? E aí, como estás? Ah, poxa, melhor impossível, né? Agora bater um verãozão nas montanhas, tá uma maravilha. Foi? Tá calor ou tá só Tá sol um, aí? tá um calor, tá sol, tá, tipo, esse final de semana eu já pulei no lago, já tô o rastão da montanha agora. Aí, O Rasta da montanha. Muito agora eu bom. tô, agora eu tô bem. Muito bom. Tá tomando o que aí, Rasta? Ah, eu tô tomando um vinho da Borgonha que eu achei semana passada, por aqui, Boa, né? boa. Tô aqui no Inimigo, eu acho que é argentino, né? Não lembro, deve ser. Com esse nome deve ser argentino mesmo. Devia ser El Comunista, o nome Ele do vinho. comunista. Aí Rapaz. faria todo sentido. Rasta, é pra isso que eu trabalho que nem uma filha da puta, Rasta. Pra tomar vinho na segunda-feira, entendeu? É Mas pra isso. veja que coisa bonita, né? Que é a pessoa tomar um vinho na segunda-feira. Às vezes eu fico olhando assim e penso, ô glória, Obrigado, Deus, né? pelos privilégios. Então, cadê Mal? Mal não tá aqui assistindo a gente? Mal Eu não está acredito. assistindo a gente, ela tá aqui sim, ela já mencionou que estava dando para escutar você Ah, e não vi. a letra está bem grande. Ah. E aí, Rastão, vamos lá, vamos ao que Vamos lá, interessa? vamos ao que interessa. Bom, primeiro eu queria fazer um adendo, né? Que tipo, eu assisti o vídeo da, como é, da reunião ministerial pensando que ia vir uma bomba, né? Digo, agora cai o Biruliro, né? Todo mundo achou, né? Todo mundo achou que essa Daí, reunião daí eu. foderia a vida do Bioliro, porém, Não, porra nenhuma. o pior é que eu tava cheio da marra, tá ligado? Tipo, quando aconteceu esse negócio, eu disse, meu irmão, não vai cair, não, porra. Bolsonaro é popular pra caralho. Aí veio um cara conversar comigo, né, no inbox. Aí eu fiz que nem eu fiz com o Trump, né? Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu boto 50 conto aqui que ele é reeleito. Não só ele não tem impeachment, como $50 que ele é reeleito. Aí o cara disse, não, tá certo, tá marcado aqui. E aí sempre que eu faço essas apostas, depois eu fico assim, né? Digo, caralho, tipo, será que eu não fui um pouco, né, na mesa demais? Mas aí depois que eu vi esse vídeo, velho, me parece que vou ganhar essa aposta aí. Não, mas com certeza. E eu até falei, né? Assim que eu terminei de assistir o vídeo, eu postei no Twitter assim: Bolsonaro reeleito em 2022, eu posso apostar com vocês. Aí a galera, nossa, então quer dizer que. Gente, mas o vídeo não só não prejudicou o Bolsonaro, como ajudou o Bolsonaro, né? É bizarro isso. Eu digo, então talvez Moro tenha sido secretamente promovido a ministro da propaganda, né? Não, é o que eu falei. Eu acho que o Celso de Mello ele é militante bolsonarista disfarçado de ministro do STF. Porra! Mas Mas, é isso, Rastão. Mas enfim, o nosso papo não era sobre isso, mas eu achei engraçado, né? Porque eu morri de rir com essa reunião, tá que o pariu, né? Tipo, o Brasil definitivamente não é para amadores, né? Não.
Mas a gente vem falar de um negócio legal, eu adoro falar sobre isso. Que Também, é, gosto, amo. você tá no seu clube do livro aí, você vai entrar agora no Como Ser um Conservador, né? Que o seu, É como que o, ser um conservador. Tá aqui, ó. que o seu digníssimo traduziu. Sim. O digníssimo meu senhor marido traduziu esse livro aqui, ó. Olha só, tradução dele. Mas então, a gente vai entrar nesse livro agora, no mês de junho. Só que o livro que a aula vai pro ar hoje é esse aqui, ó. Os Construtores do Império. Ah! Contando a história dessa coisa linda chamada Brasil, que foi quase destruída pela República, né? Pelo aquele fatídico dia 15 de novembro de Rapaz, 1889. é a República dos Bigodes, né? Tipo, é o, qual é o modelo de governo brasileiro, né? Não é nem uma república, não é nem uma monarquia, não é nada. Tipo, é a República dos Bigodes, né? É, isso Devia mesmo, ter, República dos Bigodes. devia ter um bigode ali na bandeira. É. E É, esse livro, Rasta, Os Construtores do Império, não sei se tu já leu, se não leu, vale muito a pena, mas é um livro que conta a história do conservadorismo brasileiro, né? E conta a história do Partido Conservador Brasileiro, que a gente já teve um Partido Conservador raiz aqui no país, entendeu? Um Partido Conservador real, assim, não essas porcaria aí, Aliança, PSL, essas... não, existia, e Enfim, até durante a República Velha existia também, né? Tipo, existia um sim, conflito, o diálogo era feito entre conservadores e liberais. Tinha até aquela máxima, não há nada mais liberal do que um o conservador conservador no poder. na oposição e nada mais conservador do que um liberal no poder. Era o contrário. Isso, Isso. isso. Mas, Tem essa frase aqui nesse livro, inclusive. é? Tem, tem. Ótimo, ótimo. Mas é um livro muito legal, cara. Assim, é um livro meio chato para entender. Quem não tem muito conhecimento ali sobre o século XIX, a formação do Brasil, do Império e tal, pode se perder um pouquinho, mas a história é fenomenal. A parte que ele se debruça, né, o João Camilo, para falar sobre como o Partido Conservador trouxe a abolição, cara, é sensacional, né? Que é uma história, inclusive, desconhecida por muita gente, né? Sim, sim. Muita gente aprende na escola e acha que o conservador naquela época era sinônimo de escravocrata, né? Ah, não, o conservador queria manter os escravos. Não! Foi o Partido Conservador Brasileiro que fez todas as leis abolicionistas, todas. A lei do ventre livre, lei dos sexagenários, todas as leis abolicionistas saíram de gabinetes conservadores. E quase ninguém sabe disso. É muito Não, bizarro, né? essa questão da escravidão ser uma pauta progressista, né, do progresso, é um negócio que, tipo, sempre me deu nos nervos, assim, porque que eu me lembre, certo, a primeira condenação formal da escravidão foi em 1435, tem uma bula chamada Sicut Dudum, do... Cara, é Clemente VI, tô tentando lembrar o nome do Papa que escreveu ela, mas foi quando os portugueses Pio chegaram na... Nono? Hã? Não, não. Pio Nono foi depois, né? Não. Eu acho que é Clemente VI. Deve ser. Mas, enfim, o nome dele não interessa no momento. O que interessa é que nessa bula ela vinha lidar com a questão dos portugueses escravizando pessoas nas Ilhas Canárias, né? Então, ele disse, olha, seguinte, se você não devolver... só que nessa bula o problema do phrasing era esse. Vários deles pediram batismo. Se você não restituir a liberdade e as posses dessas pessoas em 15 dias, vocês estarão excomunicados, né? Obviamente, né? Tipo, quem é que ia enforce, né? Quem é que ia garantir essa excomunhão? Quantos Exato. tanques tinha o Papa, né? Na época, não, só foi até a Marinha Inglesa dar apoio à questão de eliminar a escravidão, de proibir o tráfico, de ir atrás dessas coisas, né? Com força, né? Tipo, você só luta força contra força.
Sim. Depois disso, em 1538, eu acho, a encíclica Sublimus Dei de Paulo III, que vem tratar da questão dos índios nas Américas, né? E aí, lá ele diz, olha, independentemente da fé, né? Porque tinha ficado meio ambíguo ali, né? A questão deles pedirem batismo ou não. Independentemente da fé, você não pode escravizar. Aí o que é que a galera da época fez? Tipo, beleza, então a gente não pode escravizar índio. É isso. E continuaram com o tráfico de escravos negros. Tem até aquela ironia do Jorge Luiz Borges, né? Sobre o padre Bartolomeu de las Casas na História Universal da Infâmia, que ele diz, né? Foi devido ao humanismo do padre Bartolomeu de las Casas que pararam-se de se escravizar índios e passaram a se importar negros, né? Mas enfim, aí até em Supremo Apostolatus, né, de 1800 e é tudo em 30 isso, 1839, né, que aí finalmente, né, no Concílio de Baltimore, aqui, um concílio católico aqui nos Estados Unidos, ela é lida, né, e a causa da abolição, que já estava tipo no assim, ela já faz parte da doutrina cristã, porque o cristianismo vem acabar com essas coisas, né? Mas o problema de enxergar raça com ser humano ou não, né? O racialismo científico é um negócio que, para a gente se livrar, né? O pessoal do I Fucking Love Science, né? Da época, os Neil deGrasse Tyson da vida, estavam tudo do lado do racismo científico, né? Não, existem raças diferentes que, na verdade, são meio que espécies diferentes, né? Eles não são passíveis dos mesmos direitos que nós. Então, a gente teve que voltar no tempo, né? Olha, o homem, assim, porque a doutrina da igreja sempre foi, né? Tipo, de uma mesma origem, de um Adão e Eva, né? Tipo, é impossível, né, você ter pessoas de outra raça que não tenham essa mesma origem, né? E, portanto, não tenham esse direito a liberdade. Mas, claro, dentro da própria Igreja Católica, a coisa ficou controversa, embora tipo, na doutrina tivesse claro, né? Sim. Então, afinal, é um progresso ou um regresso? Porque a galera muitos dos iluministas, vários dos protestantes, né? Inclusive é um capítulo meio feio assim na história do Churchill, a questão do higienismo racial na Inglaterra. A igreja anglicana apoiava, e era uma pauta científica, né? Sim. Quando eu vejo esse jornalista de merda, né, tipo dizendo listen to science, né, tipo, um monte de gente de humanas, a galera não sabe derivar uma porra de um polinômio, né? A ciência... A galera não sabe derivar a fórmula de baixo, porra. Não sabe derivar um polinômio e fica me falando da ciência. Não sabe qual é a soma dos catetos. Vai tomar no teu cu, porra. Né? Mas, enfim, voltando à questão do conservadorismo, Mari, esse livro que tu vai aplicar aí no teu curso, ele é um livro incrível, por diversos motivos, né? E um que eu acho que ele se aplica muito ao nosso momento atual, que é o primeiro capítulo, né? Ele tem a jornada pessoal dele, né? Ele explica um pouco sobre o pai dele. É a minha trajetória e tal. Exato. Assim. Mas o primeiro capítulo, já tratando realmente da filosofia conservadora, do conservadorismo como filosofia política, começa de casa, né? Chama Partindo Começando de casa. Isso. De casa. E a gente, no Brasil, tem a nossa casa constantemente sobre ataque, né? Perpetuamente sobre ataque. Mas agora, talvez, mais do que nunca, né, fica claro como as estruturas que deveriam nos proteger, né? Qual que é a função qual que deve ser a função de um governo? É isso de ficar fechando cidade, ficar prendendo cidadão, né? O conservadorismo como filosofia política, ele é baseado
ele surge no iluminismo, né? E ele é baseado na ideia iluminista da liberdade individual. Então, o governo ele só pode existir para proteger essa liberdade, né? Qualquer infração aparente que seja pontual na liberdade de um, ela só pode ser para proteger a liberdade, Isso. né? E, no E entanto, a gente... E, no entanto, a gente tá... Fala, pode falar. Não, desculpe. Não, o que eu ia falar era que, só fazendo um parênteses com relação a essa coisa que você falou da liberdade, das liberdades, no caso, sempre que a gente, pelo menos não sei se acontece com você, mas pelo menos comigo acontece, sempre que eu falo sobre esse respeito às liberdades individuais, etc., muita gente me questiona assim, mas isso é um pensamento liberal. Não, eu já expliquei aqui algumas vezes e faço questão de reforçar, porque talvez muita gente não saiba. O liberal e o conservador, ele tem muitas pautas em comum, apesar de não serem a mesma coisa, né? Eles não são inimigos. Eu sempre falo isso aqui para explicar de forma bem, bem clara. Eles não são inimigos, eles têm um inimigo em comum, que é o socialismo / progressismo. Mas eles, né, entre eles, não há uma inimizade. Há divergências, obviamente, mas não há inimizade. Portanto, quando a gente fala sobre essa coisa das liberdades, muita gente imediatamente associa isso a um pensamento, né, uma corrente mais voltada para o liberalismo. E é onde eles convergem, né? Porque a liberdade também é um dos pilares do pensamento conservador. Não tem como você falar sobre conservadorismo ignorando essa defesa das liberdades individuais e todas as liberdades possíveis. Então, assim, é uma pauta que tem nas duas escolas de pensamento, tanto no liberalismo quanto no conservadorismo. Tem várias outras também, né, que as pessoas fazem essa confusão. Por exemplo, quando eu sempre comento a respeito do livre mercado e etc., o pessoal fala, não, mas isso é coisa de liberal. Não. O conservador, ele também... A ideia do livre mercado ela tá incorporada ao pensamento conservador. Por quê? Porque você parte do pressuposto ali de que o conservador é quem vai querer conservar aquelas coisas que deram certo. Sistemas, ideias e instituições que deram certo, coisas que resistiram aos testes do tempo. E, claramente, a economia de mercado sobreviveu a esses testes. Então, é por isso que um conservador, naturalmente, ele vai defender uma economia livre, porque sabe que ela funciona e ela sempre funcionou. Então, é por essa razão que o conservador ele não se alia, né? Ele não vê sentido nas ideias econômicas que sejam à esquerda, né? Que estejam à esquerda, porque elas simplesmente não deram certo. Então, é bom explicar isso assim inicialmente, porque muita gente faz essa confusão, né? Eu até recebi dia desse uma mensagem de uma seguidora falando assim, você fala que é conservadora, mas você defende, mas tudo que você fala, para mim, parece um pensamento liberal. E eu falei, bom, os assuntos que eu normalmente trato aqui no meu Instagram são assuntos que eles têm em comum, que as duas ideias, as duas correntes têm em comum, mas não necessariamente é a mesma coisa, né? Então, só para deixar isso claro. Eu acho que talvez a divergência que a gente possa colocar no campo teórico, assim, é que para o liberal ele toma essa liberdade do iluminismo mesmo, né? Tipo, a liberdade individual como um princípio, né? O maior ele é o maior bem social dentro de uma ordem política, né? E ele é um princípio. Quando você envereda por aí, você chega até os casos mais malucos, tipo os ANCAP que ficam debatendo se você pode ter ogiva, né, ou não e tal. Mas assim, é você tomar algo como princípio. O conservador, ele tende a enxergar essa liberdade individual como uma regra prática dentro de uma ordem vigente, em primeiro lugar, e segundo, como um subproduto, né, da relação de vizinhança, né? O conservadorismo, como filosofia política, ele surge emparelhado com a ideia de Estado-nação, né? Isso é uma coisa que o Scruton, nesse livro, ele põe quando ele fala sobre a verdade no nacionalismo, né? Que é
o indivíduo não é essa entidade abstrata em si, mas ele é um arranjo em si que surge da convivência entre vizinhos. Você tem o seu vizinho ali e no seu assentamento é necessário que você considere ele como um indivíduo inviolável e livre, para que Sim. vocês possam trocar entre si o que precisa pelo que se tem, né? Etc. Em vez de ser um princípio. Mas mesmo os liberais clássicos que tratavam a liberdade como um princípio, não como um subproduto, digamos assim, eles também acreditavam na mesma coisa que os conservadores tendem a acreditar, que tudo isso depende de uma ordem moral. Né? A liberdade, ela não existe com um indivíduo abstrato. Assim, né? Ela só existe amparada por uma cultura de quê? Uma cultura de responsabilidade, Sim. uma cultura de prestação de contas, uma cultura de respeito mútuo, né? A gente tira o aspecto religioso, né? E manda ele para a esfera privada, para que as pessoas possam conviver, né? Mas ainda assim dentro de uma herança que é diversa, né? Uma herança moral que vem do judaísmo e do cristianismo, né? Um direito que vem de Roma, uma filosofia que vem majoritariamente da Grécia, né? Mas os liberais clássicos e os conservadores têm esse overlap aí. A coisa fica mais maluca quando começam os experimentos mentais malucos, tipo de libertários e tal. O Ancapistão, né? O Ancapistão, que eu adoro, né? Tipo, adoro eu adoro. Tanto que eu me denomino como uma anarco-conservadora monarquista, né? Você é conservador, não, eu sou anarco-conservadora monarquista. Porque assim, eu defendo o pensamento conservador, mas eu acho que o Estado deveria ir pra puta que o pariu. Então, é isso. Cássio aqui tá perguntando por que as pessoas confundem conservadorismo com ser retrógrado. É porque as pessoas pensam muito em cu, entendeu? As pessoas ficam pensando em cu. O pessoal gosta de fiscalizar o cu alheio. O pessoal fica pensando em cu, tal, não sei o que lá, e conservador fica... Mas o próprio Edmund Burke, ele fala, né, que uma sociedade sem os meios para a mudança, ela é uma sociedade sem os meios da sua própria conservação. Exatamente. Né? Tipo, isso é óbvio, né? Então, mas o conservadorismo, ele tem o apelo que ele tem a mim é de um certo ceticismo, né? De você olhar, opa, essa ideia maravilhosa que você está me propondo aqui, né? Quem é que vai pagar os custos dela? Né? E se ela não funcionar? É a coisa da prudência, né? Aí a gente invoca o Kirk aqui, porque é isso. É a prudência. E se ela não funcionar, o que acontece? Né? Você vai ser responsabilizado, né? Tipo, a ideia de accountability, né? Tipo, mais uma vez, na formação dos Estados-nação ocidental, a ideia principal é a accountability de cima para baixo, né? Sim. Que é tipo, os governantes respondem aos governados. Você precisa disso. E o governante respondendo ao governado, obviamente vai haver mudanças. E eu acho, tipo, para mim, essa questão de direita e esquerda, ela devia ser entre conservadores à direita e liberais à esquerda. De maneira que você pudesse ter um diálogo, certo? E um compromisso ali no meio em diversas questões que eles diverjam. Não dá para você ter uma direita meramente conservadora e do outro lado você ter comunista. Exato. Porque você não parte de um common ground, né? Tipo, o conservador e o liberal, ele parte da ideia de que, olha, não dá para você criar riqueza do nada, né? Não dá para você prever um preço, não dá para você... Tem uma certa base ali que é comum, né? Que é semelhante ao outro. Exato. E é curioso, Rasta, porque nesse livro aqui do Construtores do Império, o João Camilo fala isso também. Que essa deveria ser ali a disputa, que é uma disputa mais leal, digamos assim, né? Leal ao povo, enquanto à sociedade, né? Porque você está ali já partindo da ideia de que existem algumas coisas que são base e você vai trabalhando no melhoramento ali, em outras coisas que vão
enfim, que vão ser positivas, outras medidas que sejam positivas. Mas quando você tem, de um lado, uma caralhada de gente que, primeiro, diz ser conservadora e age como reacionário, que essa é uma outra explicação que eu quero pontuar aqui depois, mas que, enfim, dada essa polarização que surgiu aqui no Brasil, foi todo mundo jogado para o lado de cá. Então você tem bolsonarista, você tem reacionário, você tem uma galera que é imobilista também, né? Que é outro conceito que eu vou explicar. Então, assim, tá todo mundo jogado à direita aqui. E as pessoas fazem essa confusão. E do outro lado está toda a esquerda. Então você tem o social-democrata, você tem o socialista, você tem a galera... Enfim, tem vários outros pensamentos ali também. Então ficou tudo jogado, assim, opostamente, né? Que tem que ser mesmo, óbvio, porque eles não têm nenhuma afinidade. Mas aí, desse lado de cá, onde estão os conservadores, tem mais uma outra galera que acaba sendo confundida ali, né? E aí é o que eu falei. Muita gente confunde o conservador com o moralista, ou seja, aquele cara que está preocupado se você dá ou não o cu, e não é isso. Aí também confunde o conservador com o reacionário e confunde o conservador com o imobilista social. Que, na verdade, é o seguinte, o reacionário é aquela pessoa que ela vai reagir, né? Daí vem a palavra, a qualquer mudança que aconteça. Ele vai ser o cara que toda mudança para ele vai contestar, ele vai bater o pé. Para ele sempre vai ver a mudança com maus olhos, digamos assim. O imobilista é o cara que ele não quer que tenha mudança. Ele fala assim, não tem que mudar nada. E o conservador, a visão dele já é o contrário disso, já é uma coisa que fica ali equilibrada. Ele entende que algumas mudanças são necessárias, até porque é um lema conservador, né? Para você conservar, você tem que reformar, muitas vezes. Então, ele entende que as mudanças são necessárias, mas ele defende a mudança de forma moderada. E a mudança que seja feita de forma gradual, lentamente. E não aquela mudança que seja... Não entendi muito bem. A minha Siri está falando sozinha aqui. Enfim, não aquela mudança que represente uma ruptura radical ali, sabe? Que vai simplesmente desprezar o passado, pensando só no futuro, que é o que faz o progressista. O progressista ele já é o contrário disso. Ele sempre vai ser adepto à mudança, independentemente daquela mudança trazer ou não um resultado positivo. Então, assim, esse livro aqui, Os Construtores do Império, é muito legal porque o João Camilo ele faz uma analogia para você entender mais ou menos esses pensamentos, que para mim é muito bacana. E ele diz o seguinte, suponhamos que você tem aqui uma casa que foi construída, enfim, pelos seus pais, pelos seus avós, não sei, e que é a casa onde você viveu a sua vida inteira, onde você passou a sua infância, então você tem com aquela casa uma relação afetiva. O que é que o imobilista ele faz diante dessa casa? A casa está ali em ruínas, está caindo aos pedaços, e ele diz assim, foda-se, vai ficar desse jeito. O reacionário, ele vai construir um castelo medieval no lugar dessa casa. O progressista, ele vai destruir essa casa, ele vai construir uma casa nova no lugar, sem se importar com tudo que tinha ali naquela casa antes, sem se importar com o fato de que aquela casa foi construída pelos seus avós, ali ele viveu a vida inteira, ele não tá nem aí, e ainda vai colocar um monte de quadro de Romero Brito na parede. Vai colocar, você quer apostar? Vai colocar. Por sinal, ele não é parente da Mariana Brito, não, viu? Não, tá louco. Então, assim, o progressista ele vai ter essa visão diante dessa casa e o conservador ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para essa casa e ele vai dizer assim, poxa, essa casa tá fodida, eu preciso reformar essa casa para eu poder conservar essa casa. Só que para eu reformar essa casa, eu não preciso derrubar ela e construir do começo, eu não preciso construir um castelo medieval, basta eu preservar as estruturas dessa casa e reformar. Então, é essa a visão do conservador diante da vida. Não é que ele seja alheio a mudanças, não é que ele seja alheio a reformas, não é isso. A questão é, essas mudanças e essas reformas, elas vão respeitar o passado, elas vão se manter ali fiéis às suas estruturas, às suas origens, ou elas simplesmente vão cagar para tudo isso e foda-se, vão construir do zero, sem saber se vai dar certo ou não. Então, essa é a visão do
do conservador que muita gente confunde. Então, conservador ele não é um reacionário, ele não é um imobilista, ele não é um extrema-direita louco, enfim, religioso, que as pessoas também fazem essa confusão, né? E que, para eu ser conservador, eu tenho que ser religioso? Não necessariamente. Eu era ateia até 4 anos atrás, e eu era conservadora. Então, assim, a questão da religião acho que está um pouco mais ligada ali na esfera pessoal, né? Que é o que você falou, privada. Essa questão o Scruton adereça muito bem. Ele fala que o conservadorismo ele diz respeito à vivência no mundo empírico, né? Perfeito. Ele é um arranjo para a vivência no mundo empírico. A religião ela diz respeito à salvação da sua alma. Ela diz respeito a um consolo que é eterno. Ela dá um valor que a política jamais será capaz de fornecer aos seus constituintes. Entendeu? É impossível você ter. É por isso que a identidade do cidadão, né, a figura do cidadão, ela deve se dar com uma lealdade ao Estado-nação, né, em vez de uma lealdade religiosa. Porque, tipo, por exemplo, se eu for pegar a minha fé católica e eu for governar baseado no princípio dela, tipo, se eu chamar heresia de crime, eu vou ter que prender todo mundo, né? Isso. Vou ter que ficar heresia aqui, heresia ali, né? Tipo, que é útil para você, tipo, para você destilar, purificar a sua doutrina, né? Mas não é útil para você fazer uma convivência entre vizinhos em que você vai ter diferentes fés e tal. Então, tipo, conservadorismo diz respeito ao mundo empírico, né? A religião diz respeito ao destino da sua alma. É uma coisa muito mais elevada, do que a mera esfera dos nossos arranjos política ali. E outra coisa, assim, que é importante deixar claro é que quando a gente fala de conservadorismo e cristianismo, não quer dizer que você, por se identificar com o pensamento conservador, você tenha que ser adepto ao cristianismo. Basta você compreender, e aí é onde entra o que a gente falou até aqui, você compreender a importância do cristianismo, a importância da religião para a história da humanidade. Então, assim, a religião, o catolicismo, é uma dessas coisas que eu falei, que resistiu aos testes do tempo. Então, assim, o conservador ele não necessariamente precisa ser, mas ele precisa entender que aquilo ali tem a sua importância e que aquilo ali deve ser conservado. Então, esse é o ponto. E aí você me lembrou de outra coisa, Rasta, que é o seguinte. Eu falei aqui sobre a história do Brasil, a formação do Brasil, e é curioso porque, assim, os caras, né, vamos colocar assim, os pais fundadores do Brasil, né? Mas, assim, uns dos personagens que foram importantíssimos para a construção do nosso país, eles eram maçons. Sim, o Brasil foi construído por maçons. Maçons, a grande maioria era maçom. E sabe o que é curioso nisso? É que mesmo assim, a primeira, enfim, frase lá da Constituinte de 24 é uma evocação à Santíssima Trindade. Ou seja, os caras eram maçom, mas ainda assim eles respeitavam a Igreja Católica. Sabe por quê? Porque você não tem como falar sobre o Brasil, falar sobre a construção do Brasil sem falar da Igreja Católica. Não tem como. Falar do Brasil é falar da Igreja Católica. Então, quer dizer, eu por ser conservadora, preciso ser católica para reconhecer isso? Claro que não. Tem conservador que é protestante, tem conservador que é mórmon, né? Aí nos Estados Unidos, mórmon é uma religião muito... Enfim. Sim. Então, assim... Você não precisa ter, mas você precisa pelo menos reconhecer a importância daquilo para a construção da história e da humanidade, né? Lógico. Inclusive o Burke, que era protestante, né? Tipo, mas como ele era de origem irlandesa, também entendia a questão católica. Ele diz, veja só, desses 1000 anos de história da Inglaterra, das quais a nossa Revolução Gloriosa nos deu até então 200 anos, né? Sobre a Igreja Anglicana, desses 1000 anos, 800 foram católicos. Então, é impossível a gente... porque para Burke, a ideia de um contrato social, né, é muito diferente da de Rousseau, da de Hobbes e tal. Ele é um pacto entre gerações, né, entre o passado, os que estão vivos e os que estão por vir. E é impossível você
seria impossível você pensar isso na Inglaterra, por exemplo, se você ignorar completamente o catolicismo. Então, no final, mais ao final da carreira dele, né, tipo, ele já deixando a política, ele se tornou muito simpático à causa de alguns católicos e tal. Alguém Sim. mencionou aqui, tipo, a maçonaria não é religião. Tá, tudo bem, não é isso que a gente tá falando, não, irmão. Não, Entendeu? O que a gente tá falando é que, tipo, porque se você não pode ser católico e maçom ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, não tem como. não dá, entendeu? É que nem Não, aquele... o que eu falei, gente, na verdade não é que a maçonaria era uma religião. O que eu quis dizer é que, por você não ter como ser católico e maçom ao mesmo tempo, exato. né? Mesmo assim, os caras ainda faziam ali na Constituição de 1824 uma evocação à Santíssima Trindade, porque era um respeito pela Igreja Católica, que sempre foi parte da história do Brasil. Então, esse era o meu ponto. Sim, lógico. Até porque a Golden Rule, né? Tipo, a ideia de faz ao próximo, ela tá embedded, né? Na moral judaico-cristã, que você, independentemente de acreditar em alguma coisa ou não, você herdou deles, né? Você não, muitas das coisas que a gente herda, né? E isso vai estar... Eu vou colocar isso tem um livro que eu vou ler no meu clube de leitura agora, que é a Rebelião das Massas, né? Nossa, que livraço, hein? Então. Daí tem justamente esse negócio. A gente herdou coisas que nós não fizemos, benefícios que nós não construímos. Nós não conquistamos a liberdade individual. A gente usufrui dela porque, tipo, demorou. Bicho, olha quanto tempo a gente viveu sobre o rule de déspotas. Até os gregos, que eram tão iluminados, né? Tipo, os caras tinham escravidão, né? Sim. Então, tipo, olha a quantidade de coisa que aconteceu para a gente ter o privilégio de estar aqui gozando dessa ordem social que a gente acha uma merda. Tá ligado? Então, é muito fácil você se colocar no papel de reformador da humanidade, né? Quando você não teve que dar um pingo de suor para construir aquilo. É análogo a você receber uma herança assim de bandeja, e é muito fácil você tipo olhar para ela com desdém, né? É isso mesmo. Que... Quando não foi você que construiu, né? É muito Exato. fácil você... É a figura que Ortega y Gasset chama de senhorito satisfecho, né? E, É. embora ele tenha sido crítico da Igreja Católica em alguns momentos, crítico de várias coisas, que ele é um pessimista mesmo, né? É foda. É um comprehensive pessimist, né? Que, como o Roger Scruton colocaria, isso se aplica também. Ele entende a herança que nos foi dada, né? Tanto da moral judaico-cristã, quanto do direito romano, quanto da filosofia grega, né? Nós temos aí uma herança multicultural, né? Mas ela, no que ela se manifesta na nossa vivência, no nosso membership, ela é unicultural. É esse o grande problema do multiculturalismo, por sinal, né? Que é você tratar toda a cultura como um bem em si infinitamente agregável, né? Se tiver algum matemático aqui, tipo, é como se fosse um operador linear o negócio. Não, Racha, não vem meter matemática aqui não, porra. Eu sou de humanas, cacete. Não, mas isso é uma falácia, né? Achar que os bens são uma aplicação linear, né? Que é basicamente você achar que, tipo, se você juntar algo, três elementos que você acha bom, eles vão estar no mesmo conjunto bom no final. Entendeu? Porque foi o que os franceses fizeram, né? Com a liberdade, igualdade e fraternidade. Ninguém parou para pensar, né? Que a liberdade e a igualdade, elas estão sempre em conflito. Elas estão sempre em conflito. Caramba, isso é surreal, né? As pessoas não fazerem essa reflexão. Caralho, ou você é livre, ou você é igual aos outros, caceta. Não dá. O máximo que dá é para você tratar como igual, né? Por isso que mas aí a igualdade perante a lei igualdade perante a lei é um negócio completamente distinto de igualdade de resultados e tal. Inclusive deve-se fazer um caso para a igualdade de oportunidades, por exemplo, pelo fato de que todo mundo se beneficia de ter potencialmente o acesso ao melhor que cada um pode oferecer, né?
Agora, daí a doutrina que... Isso era o fundamento de John Rawls, né? Que foi o pai dos liberals americanos de hoje em dia, né? Que a gente chama de que são esquerdistas, São basicamente. esquerdistas, é. Porque a ideia terminou se pervertendo. Eu não sei exatamente se por culpa dele mesmo, né? Mas terminou virando tipo nessa coisa tipo de igual, já que não dá para garantir liberdade de oportunidades, vamos garantir liberdade de resultados. E aí você tem um crescimento do poder do Estado enorme e você termina não resolvendo os problemas que estavam lá no início. A tragédia do welfare state americano tipo tá aí tá aí mais que explorada, né? Walter Williams, Sim. Thomas Sowell, todos esses caras exploraram a tragédia do welfare state americano brutalmente, assim, né? Até porque eles escaparam dela, eles escaparam dessa tragédia, né? Então, exato. Então, enfim, é isso. No conservadorismo você precisa de todas essas coisas, todos esses bens que nós temos, mas você entende eles como subprodutos e não como um objetivo político a ser alcançado por uma autoridade central. Isso é mentalidade de tribo, né? Você tá ali no Pleistoceno, né? Tipo, a luta pela sobrevivência diária, aí você olha pro seu chefe da tribo ali e você tem que confiar nele mesmo, né? Tipo, qual que é o objetivo, né? Porque no final das contas, um dia ganho de vida é um dia bom, né? Então, mas na sociedade civil, essa necessidade ela já se foi, ela já não é mais a mera luta pela sobrevivência, né? Então o mercado, por exemplo, que a gente como conservador defende, ele é um subproduto. Ele não pode ser um objetivo da ordem. Ele não é o fim, ele não é o norte, não é o fim. Né? A própria teoria do mercado dos austríacos, ela é justamente isso. Olha, veja como é impossível você estabelecer o preço como um objetivo e você chegar a ele. Você tem que deixar os agentes livres, né, para você poder chegar ao preço. Do contrário, você vai errar. Você não tem toda a informação necessária. Quando você tenta concentrar aquela informação, você destrói ela. Esse é o argumento que... Tu botasse Mises aí também no teu... Botei, tem Mises. Teve teu 2 clube, livros né? do Mises, eu acho. Teve o Marxismo Desmascarado, que foi o livro de janeiro, e teve... Agora, mês passado, as 6 lições. Também do Mises. Nas lições isso aí tá bem... Tá bem claro. Mas, Rasta, peraí, que agora eu quero ser o que você falou aí desse assunto e eu não interrompi para você concluir seu raciocínio. Mas você falou do seu clube. Eu quero que você explique para todo mundo. Gente, deixa eu contar para vocês, rapidinho. Rasta fez um clube de leitura. E assim, vocês imaginam que deve ser aprender com Rasta, né? Vocês imaginam como deve ser esse negócio, né? Então, assim, fala aí do clube, Rasta. Não, é sensacional isso, sério. Bom, basicamente eu olhei assim, eu disse, rapaz, eu quero ser que nem Mário quando eu cresci, embora eu seja mais velho que ela, né? Aí eu peguei e resolvi fazer um clube. Não foi, não foi isso não. Embora... Vai, trouxa! Mas, enfim, eu fiz um clube de leitura porque eu achava que eu queria que as pessoas tivessem algumas histórias em comum, mesmo que elas fossem curtinhas, assim, entendeu? Pequenas pepitas, assim, dentro do seu imaginário que pudessem ajudar você a identificar as figuras, a forma das coisas, como elas se manifestam na sua vida diária, seja a sua escolha política ou não. E eu resolvi aliar isso com alguns livros que eu considero clássicos, né, do pensamento conservador, embora um deles não seja necessariamente conservador, que é A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Então, eu escolhi A Rebelião das Massas, eu escolhi As Reflexões de Edmund Burke sobre a Revolução na França, e isso vai ser... Sensacional esse livro. E isso vai ser a parte de filosofia política do clube, que dura 6 meses, são 4 aulas por semana, então vai ser... Vocês estão vendo? O pessoal que está aqui no meu clube deve estar dizendo, porra, devia ter me inscrito no clube do Rasta, que são só 6 meses. No meu, vocês, ó, se ferraram, é o ano todinho, quero nem saber. Não, mas vai vir o de um ano. É que, assim, quando Mal é a minha voz da razão, né? Tipo, quem não sabe Mal, minha irmã, ela é minha administradora
né? É. Porque eu sou um desastre, né? Tipo, eu fico perdido aqui nas minhas... Mal, essa pessoa que está nos assistindo aqui é a pessoa que, enfim, que cuida, é a babá do Rasta. Basicamente é isso. Exato. Eu tenho uma Ele babá falou hoje. administradora porque ele quis ser gentil, ela é a babá do Rasta. Então, tipo, ela disse, cara, tu devia fazer um clube de leitura, tal. Eu disse, tá bom. Aí eu comecei a pensar, não, eu quero colocar Noites Brancas, eu quero colocar os Irmãos Karamazov, eu quero colocar... Ai, muito bom, tipo, os irmãos Karamazov. Então, aí eu já comecei... Ela disse, ó, calma. Peraí. Tipo, Calma, jovem! Deixa de ninguém bigodagem. sabe, ninguém mal sabe ainda, tipo, como é que tu ensina as coisas, como é que é. Então, tipo, te atém a coisas curtas e eficazes primeiro, faz um negócio de 6 meses, depois tu pensa um negócio mais a longo prazo. Mas o negócio de longo prazo vai vir aí, vocês estão fodidos. Né? Se der certo... Tu sabe que eu já me inscrevi no teu clube, não, tá né? lá, tô lá com Mari como aluna, né? Diga aí que Estou grande aluna do Rasta, privilégio. gente. Então, Mas... aí eu não ia poder colocar essas coisas logo de cara. Então, o que é que eu escolhi? Eu escolhi obras curtas, né? Então, eu coloquei O Homem que Era Quinta-feira, do Chesterton, que é Chesterton, um um livro belíssimo, e ele é excelente para até a pessoa mais básica possível, tipo, pegar as noções de simbolismo e tal, e já adquirir algumas figuras para o seu imaginário. Né? Aí eu coloquei também uma comédia, porque eu sou um palhaço, né? Eu coloquei As Aves, de Aristófanes. Os pássaros, não? Não, os pássaros é em inglês, eu chamo, porque é The Birds, né? Aí mal depois me confundiu, é As Aves. Eu disse, tá bom. As Aves. Né? Que é a história de dois amigos que estão indignados com a corrupção de Atenas, né? Quem está indignado com a corrupção brasileira pode se identificar com isso aí. E eles resolvem tomar refúgio no reino dos pássaros, que ele fica ali no meio entre a esfera terrena e a esfera dos deuses. Então ele tem esse simbolismo aí. Esse livro é fantástico. E lógico, é uma comédia, né? Então, tipo, a quantidade de merda que vai acontecendo e a advertência contra utopias fica muito clara aí. Eu coloquei também o Alienista, né? Porque é curto, mas tem incrível. Quem não tem Simão Bacamarte dentro de si, né, para dar uma tesourada nele, né? Que precisa ser dado uma tesourada nele, né? Do contrário, ele vai prender a cidade inteira. Então, eu peguei esses três. Colocou o Alienista, Rasta. Coloquei o Alienista. E eu coloquei uma peça de Camus. Camus, né? Eu não falo francês. Camus. Eu falo dos franceses eu bebo. Augusto Conte. Conte. E foda-se. Recifense, né? Esse Recifense esse Guedes. Então, eu coloquei Estado de Sítio por causa da nossa situação. Camus tem um romance que chama A Peste. Só que ele é muito extenso, né? Então ele fez uma peça que obviamente não é uma adaptação do romance, mas tem temas que estão abordados ali no romance que a gente pode pegar da peça, que é mais curta, mais fácil de deglutir. E basicamente é a ascensão de um Estado totalitário. Conta a história da ascensão de um Estado totalitário em um momento de crise, uma crise de saúde, né? Que a peste chega na cidade de Cádiz, né? Então isso eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá assim, se alguma coisa tem a ver, mais a ver com a situação que a gente está vivendo, ainda tem menos a ver do que essa peça, né? Total. Rasta, você sabe que Machado de Assis é o meu, assim, é a minha pessoa da vida, Machado de Assis. Você não tem noção. Eu sou completamente pirada em Machado de Assis. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Não vai dar pra ver direito. É mesmo? Isso é uma frase de Machado de Assis. Rapaz. É a última frase de Yaya Garcia. Alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Eu tive que tatuar essa frase, pô. Olha o peso dessa frase. Nossa, você é a única mulher que eu conheço que tem uma tatuagem dessa com Machado de Assis, né? Geralmente o pessoal bota uma letra do Charlie Brown Jr., né? Porra, eu só... Rasta, modéstia à parte, eu só tenho tatuagem boa. Machado de Assis, aqui tem Erasmo de... Não, é desse lado.
Erasmo de Roterdão. Então, assim, Ah, tô poxa, bem, né? Tô bem. tá bem, tá bem. Grandes lições para a vida nas tatuagens de Mar- É, Velho, eu me lembrei de uma. Eu me lembrei de uma. Há um tempo atrás, eu vi uma. Já tem uns anos isso. Teve uma tese numa universidade federal com bolsa da CAPES, certo? Que a tese era tatuagens e identidade em piriguetes. Era essa a tese. what? Que Em era um estudo. Piriguetes? Era Eu um, já vi em presidiário, mas em Piriguetes? em piriguetes, era o estudo, né, de tatuagens dessas minas malucas, né, velho? Que tipo, que tatua, sei lá, gratidão. Ou Amor só de mãe, Deus é amor só fiel. de mãe, Uma né? pimentinha, né? Uma pimentinha aqui, ó. Enfim, eu fiquei puto comigo mesmo, porque assim, em primeiro lugar, eu fiquei puto. Caralho, o governo gastando dinheiro com isso. E em segundo lugar, eu fiquei querendo ler a tese. Porra, Rastão! Tu me faz um clube de leitura com Machado de Assis, Camus, quem mais? Platão, É, aquela tese de tatuagem de piriguete, porra. não, eu tenho certeza que é uma merda, né? Mas, tipo, de repente, se fosse alguém inteligente fazendo, né? Tem algum insight aí pra vida, né? Mas eu duvido muito, né? Eu ainda vou ler esse negócio e eu digo pra vocês aqui depois. Porra, É eu que, achava é que que a nem quando. minha... Fala, Desculpa, fala. não, fala. Tu achava que. Eu achava que o meu trabalho de conclusão de curso tinha sido bizarro, que eu falei de Bolsonaro. Mas essa... Não, não. Nossa, tem muito mais que isso. Principalmente por causa dessas pautas identitárias, né? Que Uhum. tem a ver. Bom, que aí volta pro nosso negócio do conservadorismo, que é a identidade possível dentro do conservadorismo é a identidade dentro do Estado-nação, né? Essas lealdades, o próprio imaginário, as narrativas que um país tem, né? A Inglaterra tem a sua Revolução Gloriosa, tem a figura da sua monarquia, né? Tem toda a literatura, tem todo um negócio que situa o inglês tipo, com uma relação de amor naquele lugar. Mas ela é unicultural no sentido, né, de que todos aqueles que migram para lá têm que absorver isso aí. O problema das pautas identitárias é justamente isso. Ela termina dividindo, você cultivando as coisas, cultivando aspectos pessoais mesquinhos, tipo pequenos, né, tipo pequenezes da sua identidade. Você termina extrapolando aquilo ainda e elevando aquilo, trazendo a política para dentro daquilo, né? Sim. Então, essa tese me preocupou por causa disso. Né? Caralho, os intelectuais na universidade brasileira estão se preocupando com esse negócio. O nível de... Tipo, a gente pensa que identitarismo é uma questão tipo de... Ah, não, tem uma coisa racial aqui, tem uma coisa de gênero aqui, não sei o que lá. Mas não, vai em tudo. Vai em tudo. Em breve, É, cada merda que você fizer na vida, tipo, roer unha, vai ter uma vai ter tese uma sobre isso. tese. E Claro. isso aí é um negócio que outro pensador importantíssimo para o conservadorismo, que é Eric Voegelin, né? Nossa, Froglin é É, no, sensacional. exato, no A New Science of Politics, ele mostra como isso é um problema que veio com o positivismo, o mesmo positivismo que fundou a nossa república. O positivismo ele se preocupa tanto com o método, né, que ele esquece do objeto. Então eu lembro que quando eu estava É. criticando, caralho, olha que porra de tese, tatuagem e piriguete, veio um amigo meu, o Torreão, né, e disse, mas você investigou a metodologia da tese para ver se ela estava boa? Eu digo, irmão, ó, o objeto do negócio, cara, tá ligado? Tipo, essa idolatria da metodologia. Obviamente, o positivismo ele trouxe uma coisa positiva que é você, para determinadas ciências, você realmente, né, purificar o método, Sim. né? E isso para as ciências naturais é bom, é benéfico, né? Agora, quando você passa para as ciências humanas, isso aí vira um absurdo, né? Vira uma loucura. Vira uma loucura, realmente. É isso, é isso. E o pessoal está comentando aqui duas coisas, dizendo que a gente tem que deixar a live salva. A live vai ficar salva, óbvio.
Imagina se eu vou perder essa conversa, vocês são doidos. E a outra coisa, o pessoal comentando que eu leio muito. Gente, eu não leio muito. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é tudo do Bruno. Eu não leio porra nenhuma. Eu deveria ler 10 vezes mais do que eu leio. E, enfim, não se iludam comigo não, hein? Não se iludam não. Eu leio pouquíssimo. Claro que se você for pegar a média do brasileiro, eu acho que eu tô um pouquinho ali acima. Mas não é muito menos do que eu deveria ler, do que eu gostaria de ler. Total. E eu não vou nem botar a culpa no meu déficit de atenção, é porque eu sou relaxada, eu sou preguiçosa. É porque tem outras coisas para fazer, né? Tem vinhos a serem tomados, Porra, tem comidas a serem comidas. Tem que assistir série, tem que responder perguntas no Instagram, tudo isso. Não, total. Mas enfim, daí, quem ainda tiver por aí que me conheceu agora e tiver interessado nessas leituras e tal, a gente teve pedido de reabertura de Era isso que eu ia perguntar. Como é que tá? O carrinho tá aberto, tá fechado? Não, a gente fechou, aí pediram, aí a gente abriu de novo. Aí a gente fechou, aí, tipo, ia ficar fechado e tal, mas aí essa semana já veio uma mensagem: porra, velho, eu te conheci agora, descobri a escola agora, tipo, eu queria entrar e tal, enfim, a gente vai mal. Eu tô falando por ti aqui. Você tá me ouvindo, Mal? Eu vou mandar, assim que acabar essa live, eu vou mandar uma mensagem pra ela no WhatsApp. Vou dizer: Mal, reabre essa porra agora. Não, gente, tem que abrir, tá doido. Ainda bem que eu já me inscrevi. Então, Mal vai dar um jeito nisso aí, porque não sou eu que administro essa parte, não. Sempre o pessoal vem: tá aberto? Eu não sei nem se tá aberto. Não sei nem se tá aberto. Não, tá aberto o quê? O que tá aberto? Ai, gente, mas sério, façam a inscrição no Clube do Rasta. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, não. Sem fazer aqui sem ficar puxando o saco do Rasta, eu vou fingir que ele não tá nem ouvindo. Mas ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida. Faça missa de corpo presente, não. Espero morrer. Então vocês têm que... Sério, eu sou uma porta na frente do Rasta, você é louco, gente. Não. O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Olha, Mari, mas eu ainda estava querendo saber a respeito do teu curso. Quando tu começar a falar sobre esse livro do Scruton, semana que vem tu vai começar? Semana que vem, dia 1. Entendi. Tu vai fazer uma aula englobando o negócio todo? A aula de hoje, por exemplo, dos construtores do Império, teve 1h30 de duração. Então, assim, é pancada, é bastante coisa. Essa do Scruton, na verdade, eu acho que dá para ser uma aula mais curta, embora o livro seja, enfim, não é grosso, né? É um livro fininho, não tem nada demais. Mas eu acho que dá para ser uma aula mais curta, porque, enfim, uma ideia aqui, um pensamento que é mais fácil de condensar do que os construtores do Império, que eu tive que destrinchar absolutamente tudo. Mas é uma aula para o livro inteiro, assim. Eu faço uma aula explicando todo o conteúdo do livro, aí separo por capítulo, ou sei lá, monto uma estrutura. É mais ou menos assim que funciona. Entendi. Não, ótimo. Acho uma excelente escolha. Eu estou fazendo uma série sobre esse livro. Sim. Hoje saiu mais um capítulo. Eu faço capítulo por capítulo. E eu não ia te contar agora, mas já que você falou do livro, já que a gente está falando do livro, eu vou pegar essa sua série e vou colocar lá no clube como sugestão para o pessoal assistir também, como material complementar para a aula. Se você não me permitir, eu vou pegar do mesmo jeito. Foda-se. Não tem, né? Mas contanto que o pessoal... Eu imagino que o pessoal aqui não se importa com palavrão, não, né? Não, também se importar tá no lugar errado, né? Tá? Na nossa reunião ministerial pode muito palavrão aqui. Não, total. Nossa, não, é isso. Esse livro é importantíssimo. Eu acho que todo mundo no Brasil devia dar uma olhada nele, porque o conservadorismo no Brasil está ressurgindo, né? Aos poucos ele vem ressurgindo. E ele tem uma característica muito interessante,
que é distinta a esse conservadorismo do Scruton, né? O conservadorismo do Scruton, ele é um conservadorismo elegante, assim, né? Tipo, well spoken e tal. E o conservadorismo brasileiro... inglês, né? E o conservadorismo brasileiro é um negócio que ele vem do povão mesmo, né? Que o povo brasileiro é conservador. Mas, ao mesmo tempo, né, você tem figuras no conservadorismo brasileiro, como Olavo de Carvalho, Ítalo Marcilli, essas pessoas que incorporam essas duas coisas. Eles incorporam a alta cultura com essa coisa popular, realmente, né? Então, o conservadorismo brasileiro, ele é barroco. Barroco, excelente. Rasta, minha... eu acho que nossa live vai cair. Já deu 9 aqui. Tá bom, então, muito bom Vamos falar ao espírito contigo. do povo. Gente, sensacional. Sensacional. A live vai ficar salva para vocês verem depois. Tá bom. Rasta, valeu. Um beijão.